Bom dia. Lá no meu story eu fiz uma publicação sobre Mateus capítulo 5 e 9, Mateus capítulo 5 e 8 e João capítulo 13, versículo 17. E foi algo que o Senhor colocou no meu coração, né? E que eu trouxe para minha vida e eu quero estar podendo externar isso para vocês também. Lá no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, diz que bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Muitas das vezes, a gente se encontra em situações em que queremos nos desabafar, queremos buscar conselhos, né, com aquelas pessoas que até então a gente diz ser referência para a nossa vida. E quando não temos cuidado, não temos uma boa seleção para essas referências, acabamos acarretando sérios problemas para nós. Hoje, o que eu mais vejo, até mesmo dentro do meio cristão, é que muitas pessoas estão sendo tomadas por suas próprias emoções, pelos seus próprios achismos, pelo seu próprio ego, né? Por se achar os donos da razão, os que sabem de tudo. Só que quando eu leio essa pequena passagem que diz que bem-aventurados pacificadores, eu me recordo que já presenciei, já vivi situações em que as pessoas, ao invés de, como eu botei até no story, ao invés de lançarem água para que o fogo se apague, lançam mais lenha. E não é assim que a palavra do Senhor nos ensina, não é assim que ela nos orienta. Nós devemos apaziguar, nós devemos pacificar, nós fomos para ser a diferença, chamados para ser o sal, a diferença desse mundo. Então, quando enfrentamos situações em que precisamos desabafar com pessoas, precisamos ter pessoas para nos ajudar em decisões, em tomada de decisões, em momentos em que enfrentamos assim, né, de dificuldade, de algum problema em que estejamos passando, nós precisamos de pessoas sensatas, pessoas que não agem por suas emoções, pessoas que não agem pelo seu ponto de vista, ai, porque eu penso assim, ai, porque não pode fazer isso. Ai, porque não pode ser assado. Gente, não é assim. A gente não age por emoção, mas nós agimos por razão e dentro de uma forma pacífica. Então não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma. Tem pessoas que a gente vê que qualquer motivo já pega gancho para atacar mais lenha. E não é assim que nós fomos chamados para ser, né? Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 8, diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, sabe? Às vezes tentamos até camuflar quem realmente somos, mas o nosso coração ele não escapa dos olhos do Senhor, né? E ele nos conhece. Deus é um Deus que sonda, né, as nossas vidas por completo. Então ele sabe exatamente o que está no nosso coração, né? Será que eu tenho um coração limpo, um coração que agrada ao Senhor? Essa fica uma pergunta para minha vida e para de vocês que estão assistindo. E dando continuidade, lá em João capítulo 13, 17, fala: agora que vós sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Quando Jesus fala, né, nessa pequena passagem, ele fala referente lá quando ele lava os pés, né? E ele diz aqui: eu fiz isso como exemplo, para que vocês façam igual. E no decorrer de toda o seu ministério aqui na terra, a gente presencia vários exemplos de Jesus, não somente esse fato dele lavar os pés, né, dos seus discípulos, mas
de quando Ele fala de amor, de quando Ele fala de misericórdia, de quando Ele fala de bondade, de quando Ele adverte em amor, em compaixão, de quando Ele ensina as práticas do bem. Isso também são referências para a nossa vida, também são exemplos que Ele deixou para que sejam seguidos da maneira como Ele ensinou. E Ele não ensina a gente a sair por aí tacando pedras, não ensina a gente a ficar pegando gancho nas nossas emoções, né? Porque por muitas vezes a gente pode até estar magoada, chateada com determinada pessoa, mas essa emoção não é motivo para eu tacar uma pedra nela. É aí que entra o ser sal. É aí que entra em ser a diferença que eu e você fomos chamados para ser. Se a pessoa lançou algo de ruim contra a minha vida, eu lanço amor, porque Cristo me ensinou como eu devo me comportar. Mas entra o livre-arbítrio. Eu faço ou não faço? Mas também entra a lei da semeadura. Eu colho aquilo que eu plantei. Então, que nessa manhã eu e você possamos aprender a selecionar as pessoas que são nossas referências e aprender a peneirar as palavras que ouvimos, tanto para orientação, como pessoas que lançam palavras negativas para a nossa vida por algum desentendimento ou por simplesmente não gostarem de nós, né? Então, que nessa manhã a gente aprenda a combater de forma como a Bíblia nos ensina essas situações que aparecem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em nome de Jesus.